22 de novembro, Santa Cecília Mártir, do século III. Santa Cecília, da nobre família romana dos Metellos, embora vivendo no meio pagão, bem cedo recebera de Deus a graça de conhecer a religião de Cristo. Os dotes físicos e morais da jovem parecem ter sido extraordinários. A adepta fervorosa da nova doutrina, o coração virginal, como uma flor aos primeiros raios do astro solar, abriu-se-lhe a luz, que veio para iluminar os homens. O nobre caráter, quanto mais repugnância sentia das abominações pagãs, tanto mais se deixava encantar pela beleza da religião de Jesus. Para nada mais cessear do mundo mau, dedicou todo o amor a Jesus Cristo, com quem, como a fidelíssimo esposo, se ligou pelo voto de castidade. Tão profunda era sua convicção religiosa, tão sincera sua dedicação à causa de Jesus, porque nem por um segundo teria hesitado em sacrificar a vida se as circunstâncias o exigissem. Estudava dia e noite o Santo Evangelho, de onde se pode deduzir não só o ardente desejo de conhecer cada vez melhor o grande Mestre, o bom Jesus de Nazaré, mas também a resolução firme de modelar o coração pelo coração divino nas virtudes, nas aspirações, no amor. Quando seus pensamentos se concentravam no objeto do seu amor, Jesus Cristo, e a única aspiração que nutria era ser cristã perfeita, os pais de Cecília, sem que a filha o soubesse, prometeram-na em casamento a um jovem patrício romano chamado Valeriano. Se bem que tivesse alegado os motivos que a levavam a não aceitar este contrato, a vontade dos pais se impôs de maneira a tornar-lhe inútil qualquer resistência. Assim se marcara o dia do casamento e tudo estava preparado para a grande cerimônia. Na alegria geral que se estampava nos rostos de todos, só Cecília fazia exceção. A túnica dourada e o alvejante péplo que vestia não deixava adivinhar que por baixo existia o cilício e no coração lhe reinasse tristeza. Cecília tinha posto toda a confiança em Deus. Um jejum de 3 dias tinha-lhe servido de preparação para a festa e em preces ardentes pedira ao divino esposo defendesse-lhe a virgindade. No mesmo empenho tinha-se dirigido a Santíssima Virgem e ao Santo Anjo da Guarda. Estando só com o noivo, disse-lhe Cecília com toda amabilidade e não menos firmeza: Valeriano, acho-me sob a proteção direta de um anjo que defende e guarda minha virgindade. Não queirás, portanto, fazer coisa alguma contra mim, o que provocaria a ira de Deus contra ti. A estas palavras incompreensíveis para um pagão, Cecília fez seguir-se a declaração de ser cristã e obrigada por um voto que tinha feito a Deus de guardar a pureza virginal. Disse-lhe mais, que a fidelidade ao voto trazia a bênção, a violação, porém, o castigo de Deus. Valeriano, vivamente impressionado com as declarações da noiva, respeitou-lhe a virtude, mas manifestou o desejo de ver aquele anjo a que Cecília se referia, prometendo crer em Jesus Cristo e sua doutrina, se este desejo fosse cumprido. Cecília respondeu-lhe que isso só seria possível se resolvesse a receber o batismo. O jovem não opôs a mínima resistência e pediu à noiva que proporcionasse-lhe ocasião de ser batizado. Cecília fê-lo dirigir-se ao Papa Urbano, o qual bondosamente o recebeu, o instruiu na santa religião e lhe conferiu o sacramento do batismo. Feito cristão, Valeriano voltou para casa e encontrou a noiva em oração. Qual não foi a sua surpresa quando de fato viu ao lado de Cecília um anjo rodeado de celestial esplendor. Uma alegria antes nunca experimentada invadiu-lhe o coração e de pasmo e estupefação não pôde proferir palavra. Historiadores antigos falam de suas esplêndidas coroas de rosas e lírios, de que o anjo teria cingido os esposos, exortando-os à perseverança. Ambos se prostraram por terra, agradecendo a Deus as graças extraordinárias que tinham recebido. Valeriano relatou ao irmão Tibúrcio o que se tinha passado e conseguiu que também este se tornasse cristão. Também a Tibúrcio foi dado ver o anjo de que Valeriano e Cecília lhe tinham falado. Não pôde ficar em silêncio a conversão dos 2 irmãos. Almáquio, prefeito de Roma, logo que dela teve conhecimento, citou-os perante o tribunal e exigiu peremptoriamente que abandonassem, sob pena de morte, a religião que tinham abraçado. Diante da formal recusa, foram condenados à morte e decapitados.
Também Cecília teve de comparecer à presença do irredutível juiz. Antes de mais nada, foi intimada a revelar onde se achavam escondidos os tesouros dos dois sentenciados. Cecília respondeu-lhe que os sabia bem guardados, sem deixar perceber ao tirano que já tinham achado destino, nas mãos dos pobres. Almáquio, mais tarde cientificado deste fato, enfureceu-se extraordinariamente e ordenou que Cecília fosse levada ao templo e obrigada a render homenagens aos deuses. De fato, foi conduzida ao lugar determinado, mas com tanta convicção falou aos soldados da beleza da religião de Cristo, que estes declararam a seu favor e prometeram abandonar o culto dos deuses. Almáquio, vendo novamente frustrado seu estratagema, deu ordem para que Cecília fosse trancada na instalação balneária do seu próprio palacete e asfixiada pelos vapores d'água. Cecília experimentou uma proteção divina extraordinária, e embora a temperatura tivesse sido elevada a ponto de tornar-se intolerável, a serva de Cristo nada sofreu. Segundo outros, a santa foi metida em um banho de água fervente, de que saiu ilesa. Almáquio recorreu então à pena capital. 3 golpes vibrou o algoz, sem conseguir separar a cabeça do tronco. Cecília, mortalmente ferida, caiu por terra e ficou 3 dias nesta posição. Aos cristãos que a vinham visitar, dava bons e caridosos conselhos. Ao Papa, entregara todos os bens com o pedido de distribuí-los entre os pobres. Outro pedido fora de transformar a sua casa em igreja, o que se fez logo depois de sua morte. No 3º dia, a bela alma uniu-se ao divino esposo. O corpo vestido de túnica imperial foi enterrado no novo cemitério perto da Via Ápia. As diversas invasões dos godos e lombardos fizeram com que os papas resolvessem a transladação de muitas relíquias de santos para as igrejas de Roma. O corpo de Santa Cecília ficou muito tempo escondido sem que eles soubessem o jazigo. Uma aparição da santa ao Papa Pascoal I trouxe luz sobre este ponto. Achou-se o caixão de cipestre que guardava as preciosas relíquias. O corpo foi encontrado intacto e na mesma posição com que tinha sido enterrado. O esquife foi fechado num ataúde de mármore e depositado no altar da Santa Cecília. Ao lado da santa acharam-se o repouso os corpos de Valeriano, Tiburcio e Máximo. Em 1599, por ordem do cardeal Sfondrati, foi aberto o túmulo de Santa Cecília e o corpo encontrado ainda na mesma posição descrita pelo Papa Pascoal. O escultor Stefano Maderna, que assim o viu, reproduziu em finíssimo mármore, em tamanho natural, a sua imagem. A Igreja Ocidental, como Oriental, tem grande veneração à gloriosa Marte, cujo nome figura no cânon da Santa Missa. O ofício da festa traz como antífona um tópico das atas do martírio da Santa Cecília, as quais afirma que a santa, nos festejos do casamento, ouvindo o som dos instrumentos musicais, teria levado o coração a Deus nessas piedosas aspirações. Senhor, guardai sem mancha meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. Desde o século XV, Santa Cecília é considerada padroeira da música sacra. Santa Cecília, rogai por nós.